Bom dia. O assunto que nós vamos falar agora é sobre a China e o Japão. E nós vamos começar com a China, que foi alvo de influência dos portugueses durante o século XV. Então, a gente vai conhecer um pouco da história da China e do Japão para a gente compreender todo esse processo de domínio dos portugueses na região. Nós temos aqui algumas imagens da China atual, né? A gente percebe que é um país bem desenvolvido. Vimos falar muito da China atual com a questão do coronavírus, onde deu início esse processo de contaminação. Então, a China é um país que a gente vai conhecer um pouco da história desse país, né? Como que era, como que se formou. Bom, a China atual, ela tem uma população maior do mundo, tá? Atualmente, a China, ela tem a maior população do mundo. Em 2002, era cerca de 1 bilhão e 204 milhões de habitantes. Em 2002, né? O idioma lá é chamado de mandarim, idioma falado, e a China é o país que mais cresce no mundo atualmente. Mas será que ela sempre foi assim? Não, nem sempre ela foi assim. Com essa grandiosidade, com essa tecnologia, né? Os chineses, eles chamavam todo o seu território de Império do Centro, porque eles consideravam estar no centro do mundo. Então, ali por volta de 1513, os portugueses eles chegaram à China, encontraram um império muito diferente da Índia. A gente vai entender por quê, qual é essa diferença entre a China e a Índia. E a primeira e a mais significativa diferença é o poder da marinha militar chinesa em relação à indiana. Então, eles tinham um exército marinho muito superior aos chineses. Então, a diferença era essa grande força militar dos chineses, né? Só que isso não foi o único fator que vai impressionar os portugueses. Vai ter outros pontos que os portugueses vão ficar impressionados quando eles chegarem lá na China, no território chinês, para poder explorar as riquezas, que era a intenção deles, né? Explorar essas riquezas. Bom, conhecendo um pouco da China antiga, acredita-se que os primeiros grupos que se fixaram ali na região da China, do território chinês, foi por volta de 6.000 anos antes de Cristo. E durante esse período, eles praticavam agricultura, a criação de animais, como porco, boi, carneiros, cabras, e também ali ao longo das margens do rio Amarelo e Azul. É o nome dos rios, tá, gente? E os camponeses, eles aproveitavam as cheias dos rios para poder irrigar as terras. Eles faziam o aproveitamento das cheias para poder irrigar as terras. Então, eles sabiam muito bem aproveitar essa água para desenvolver essa agricultura, que era muito importante para eles. O desenvolvimento dessa agricultura é o que gerava a vida ali na região, na alimentação. Bom, qual é o importante dos rios nas atividades econômicas? Além disso, além da agricultura, da criação de animais, tinha a existência na região, existia uma poeira amarela. E essa poeira amarela era trazida de longe pelo vento. E ela servia para fertilizar a terra. Essa poeira que vinha de longe deixava a terra fértil. E a partir dessa fertilidade, eles cultivavam cereais, como pães, o trigo, a cevada, mais tarde o arroz. Então, eles aproveitavam essa poeira que deixava o solo fértil para poder cultivar ali seus cereais. Além disso, temos o loess, que é um bom fertilizante, é a argila, que deu o tom assim também amarelado e o nome do rio. Então, por conta da argila, que dá um tom amarelado no rio, ele recebeu esse nome
de Rio Amarelo. Tá? E aí tinha essa poeira amarelada que deixava a terra fértil. Por que Império do Centro? O grande imperador Shi Huangdi, em 221 a.C., ele deu o nome da China para o seu reino. Então, deu o nome de China para o reino. E a partir daí, ele determinou uma série de mudanças para poder reforçar ali a união dos povos que existiam na região. Então, a partir daí, ele impôs um sistema de escrita, impôs também um sistema de pesos e medidas para todo o território, era o mesmo sistema de peso, o mesmo sistema de medidas para todo o território. E os chineses, eles acreditavam que eles estavam no centro do mundo. Por isso que chamava eles de Império do Centro, do meio ou do centro. Porque era esse encontro com os ocidentais, né? Eles acabam surpreendendo com os chineses, pois perceberam que quando os europeus chegam lá, os chineses perceberam que eles não eram o centro do mundo, né? E tinha outras civilizações que já existiam e que eles não faziam parte do meio, nem do centro. A principal atividade econômica, então, dos chineses era a agricultura. Eles também tinham o artesanato, e esse artesanato ele era de muito bom gosto, era muito bonito, e eles faziam objetos com bronze, com ossos, faziam extraordinários vasos de porcelana, de jade, vasos lindíssimos, né? E também eles tinham destaque ali para o cultivo do bicho da seda. Então, a seda era outro produto muito apreciado pelos europeus. Então, eles iam lá em busca dessa seda, que era uma matéria-prima, um artigo de luxo, que era revendido na Europa. Como que era feita a rota da seda, a venda, o transporte, o comércio da seda? Bom, toda a produção. Os chineses, eles criavam os bichos da seda e a partir daí eles podiam conseguir tecidos maravilhosos, lindos. Eram das sedas mais bonitas, eram as sedas chinesas. E como que era esse processo da produção da seda? Quando a lagarta está pronta para virar libélula, ela se enrola num casulo. E esse casulo ele é feito pelo corpo da lagarta, que produz ali os fios. Então, os seres humanos, eles pegam os fios, que são finíssimos, mas são resistentes, super macios, e trançam para fazer um tecido de seda. Por isso, é um artigo de luxo, que é uma coisa extremamente manual, difícil de conseguir, por isso que eles traçavam, por isso que era vendido e apreciado na Europa. E a melhor seda era encontrada na China. Então, a fabricação da seda, como mostra na imagem, era extremamente artesanal e dependia de mais de uma pessoa para fazer todo esse processo. Então, aí essa figura chinesa do século XVIII mostra o jovem, ele retirando os fios da seda dos casulos. Então, feito primeiro, faz a retirada desses fios para depois partir para a produção. E essa fase era a fase mais delicada da operação. Né? Então, as trabalhadoras chinesas tinham que ser bem habilidosas, delicadas para estar fazendo esse trabalho, que era um trabalho bem manual, bem delicado, que exigia ali mais de uma pessoa para estar fazendo essa extração e a preparação dessa seda. Bom, nunca nenhum governo do mundo ele deu tantos presentes aos vizinhos quanto ao Império Chinês. Porque presentear para eles fazia parte daquela política dos governantes. Então, fazia parte da cultura deles dar presentes. E os presentes eram dados anualmente, e aí incluía, o que eles davam de presente? Aí incluía, além da seda, do brocado, tinha espelhos de bronze, pedras semi-preciosas, perfumes, peças de cerâmica. Então, tudo que eles produziam, eles gostavam de presentear, né?
E com isso, eles conseguiam fazer ali e manter as alianças políticas com seus vizinhos. Então, eles tinham essa tática da boa vizinhança. Presenteavam seus vizinhos anualmente, né, com esses artigos de luxo aí, que era seda, espelho de bronze, pedras semi-preciosas, perfumes, peças de cerâmicas. Fazendo essa política da boa vizinhança, ele mantinha ali a aliança política com seus vizinhos. Então, era uma estratégia política que os líderes chineses faziam e que dava certo. Eles conseguiam ali manter essa política da boa vizinhança. Aí no mapa nós temos a China, toda a rota de transporte, né? O território chinês. A gente percebe que é um território extenso, né? E fica ali próximo da Índia, Mongólia. Então lá logo está a China. Território ali muito organizado, com um exército marinho extremamente eficiente e com a produção desses artigos de luxo, seda, cerâmicas, né? Então eles trabalhavam muito isso. Bom, quem compunha a sociedade chinesa? Como que eles estavam organizados socialmente? Os imperadores, eles eram chamados de filhos do céu, que eram os mandarins. Os mandarins, eles eram nobres e eles que faziam toda a administração do estado. Eles, desde criança, eles recebiam educação de alto nível. Eles tinham muitas qualidades intelectuais e eles eram responsáveis pela cobrança de impostos. E todos os gastos do governo, a organização das obras públicas, eram os mandarins que organizavam. E, além disso, nas horas livres, eles escreviam poesias ou obras filosóficas. Então, os imperadores, que era o topo da sociedade, comandava tudo, eram os filhos do céu. E tinha os mandarins, que eram nobres, que ajudavam ali o imperador na administração do Estado. E esses mandarins, eles tinham um preparo intelectual muito grande, eles recebiam a instrução de um nível altíssimo, né? Tinham uma qualidade intelectual muito grande. E o trabalho deles era a cobrança de impostos, cuidar ali dos gastos do governo e organizar todas as obras públicas. Então, quem fazia todo esse trabalho eram os mandarins, né? E nas horas livres, como eles tinham um grau de intelectualidade muito grande, eles escreviam poesias, obras filosóficas, é o que eles faziam ali nas horas vagas. Os nobres, eles viviam em palácios. Esses palácios, eles eram enormes, luxuosos, e eles eram todos enfeitados, adornados com dragões, né? Então, a casa dos nobres eram palácios. E esses palácios eram enormes, luxuosos e enfeitados ali com esses dragões. Acho que muita gente já viu na simbologia chinesa dragões, né? Faz parte da decoração. Nas cidades viviam os artesãos. Os artesãos eles eram pobres e os pequenos comerciantes. Já essa camada social, eles se alimentavam mal, tinham uma moradia extremamente pobre, né? Então as condições de vida dos artesãos e dos pequenos comerciantes não eram boas, né? Eles desconheciam luxo. Então ali eles mal se alimentavam, moravam em condições precárias e a vida para eles ali não era muito boa, né? E além dos nobres, os artesãos e pequenos comerciantes, tinham os camponeses. Os camponeses, eles trabalhavam em lotes de terra. E a maior parte dessas terras eram do Estado, pertencia ao governo. Então, eles eram obrigados a trabalhar nessas terras e a entregar parte do que eles produziam ao governo ou ao nobre, né? Então, eles eram obrigados também a trabalhar na construção das obras públicas. Então, além deles trabalharem nessas terras, que não eram deles, que pertenciam ao Estado, ao governo, então tudo que eles produziam naquela terra, grande parte tinha que pagar para o Estado em forma de tributo, de imposto. Lembrando ali o Estado, a relação servil de senhor feudal e servo, não parece? Só para relembrar que a gente viu ano passado o feudalismo. E além disso, além deles trabalharem nessas terras, terem que pagar grande parte para o Estado, eles eram obrigados a trabalhar na construção das obras públicas. E nessas obras públicas, eles não recebiam nada.
trabalhavam de graça para o Estado. E eles eram obrigados a trabalhar para o Estado, sem reclamar. Porque senão receberiam ali uma punição. Poderia até perder aquelas terras que haviam sido emprestadas, né? Vamos dizer assim, do Estado, do governo, para eles. Então, apesar dessas diferenças sociais gritantes, né? Onde se divide entre o luxo e a riqueza, do outro lado, a pobreza, né? Grande. Havia também além então dessas diferenças sociais, tinha também uma questão cultural. Essa questão cultural, ela unia os chineses. Eles tinham ali, faziam uma reverência à família, né? Que é um dos princípios do chamado confucionismo. Mas o que é confucionismo? Confucionismo, gente, ele é um conjunto de ensinamentos de Confúcio, que é um filósofo de 551 a.C. a 479. E Confúcio, ele pregava essa harmonia da sociedade, da boa ação das pessoas e como isso atingia o equilíbrio da família, da aldeia, do Estado. Então, ele pregava essa harmonia, essa importância, né, da boa ação das pessoas, porque isso trazia o equilíbrio da família, né, não só da família, como da aldeia e do Estado. Então, era uma harmonia geral, essas ações, essas boas ações que ele pregava, né? Essa harmonia da sociedade. Isso trazia por meio da boa ação das pessoas, claro. Isso ia atingir esse equilíbrio total, tanto da família quanto a aldeia e, por fim, o Estado. Esse aqui é o Confúcio, ele é um filósofo e ele valorizava dois princípios: a equidade, generosidade, e ele destacava ainda a importância do respeito por si mesmo. A pessoa tinha que respeitar a si mesma e o outro. Falava também dessa harmonia, falava da tolerância entre os homens, o culto ao espírito dos antepassados. Ele também pregava o apego à tradição, à obediência, tanto em todos os sentidos, principalmente ao Estado, né? Então, filosofia e religião para eles estão permanentemente ligados, relacionados lá na China. Então, Confúcio, esse filósofo, ele pregou o confucionismo, que falava então dessa generosidade, essa tolerância, esse amor entre as pessoas, para que isso trouxesse a paz, a harmonia na nação, né? Então, tanto a filosofia quanto a religião, eles estavam ligados entre si. Bom, um dos monumentos mais conhecidos no mundo é a Muralha da China, né? Mas por que ela foi construída e o que foi essa Muralha da China? Em 2014 a.C., Xin Huangdi, ele foi o primeiro imperador da China unificada, quando ela unificou. E aí ele ordenou que se demolisse todas as divisões internas e ele aproveitou as partes dessas muralhas, né, a parte dessas externas das muralhas, e aproveitou e levantou uma barreira única. E para levantar essa barreira única, ele contou com a ajuda de todos os chineses, e o objetivo dessa barreira única era combater os inimigos, principalmente os mongóis. Então esse imperador, ele manda aquelas barreiras internas foram destruídas para unificar o território, e com os materiais dessas barreiras internas, ele mandou construir essa muralha, levantou essa barreira enorme para combater os inimigos, principalmente os mongóis. Ela foi reconstruída ali no século XV e XVI, né? Ela cruza ali parte do país leste e oeste, também atravessa planícies, montanhas. O segmento ali mais estreito dela mede por volta de 40 centímetros de espessura e o mais largo 6 metros. E ela foi construída com pedras, tijolos, com vários metros de altura. Então, é uma construção muito grande. E ela foi criada ali para combater, como uma barreira contra os inimigos, né? E o principal inimigo dos chineses na época eram os mongóis.
Então, ela foi criada ali para combater os mongóis. Então, o imperador aproveitou os materiais e fez essa muralha com esse objetivo de proteger o território chinês. E essa muralha ela existe até hoje. Aqui é o território chinês, a parte vermelha ali, onde está a muralha, onde ela foi construída, né? É uma extensão muito grande, essa muralha, pega grande parte ali do território chinês. Não o território todo, né? Mas grande parte do território ela pega. Bom, essa muralha, ela possui cerca de 6.400 quilômetros de extensão. Muito grande mesmo. É uma extensão enorme que adentra ali o território chinês. E segundo ali a Academia de Ciências da China, a ACC, outras grandes obras, como as pirâmides do Egito, ou até mesmo a hidrelétrica de Itaipu, ela pode ser vista do espaço de acordo com alguns fatores, né? As condições atmosféricas, a capacidade de interpretar as estruturas vistas pela órbita terrestre, a localização do observador. Então, ali tem essas grandes construções, elas têm ali umas condições para serem vistas. Bom, como aconteceu essa construção da muralha da China? Para construir uma muralha com 6.400 quilômetros de extensão, lógico que vai contar com muitas pessoas. Então, a construção dessa muralha ela vai envolver mais ou menos 1 milhão de pessoas. E essas pessoas eram escravos, camponeses, e muitos das quais ali eles morreram ali mesmo. Eles não é tanto trabalho extenso, ou por acidente, ou por exaustão, ou por alguma doença, eles acabaram morrendo ali, porque levou muito tempo para construir, né? E é interessante que a sua imponência, ela começa ali pelo aspecto visual, se você observar a muralha, né? E ela termina na prática, porque tem alguns trechos de suas descomunais escadarias que o visitante ele só consegue subir os degraus de 4, com as mãos no chão. Não consegue de outro jeito, devido à posição da muralha. Eles não conseguem subi-las em pé. Bom, como eu já expliquei para vocês, qual foi o motivo da construção da muralha, né? O imperador ele mandou construí-la para que ela servisse de barreira contra ataques ali de outros povos, e esses povos principalmente os mongóis, e para poder unificar as tribos chinesas que antes eram divididas entre si, que viviam ali dentro da muralha. Então, as tribos chinesas que eram divididas por pequenas muralhas se juntou esses materiais e fez essa grande muralha em volta da China para proteger dos inimigos, principalmente os mongóis, que eram declarados ali inimigos dos chineses. Aqui nós temos uma imagem atual da muralha. Você pode observar ali a grandiosidade, as pessoas andando por ela, as montanhas, ela segue montanha acima. Então, muito bem feita, muito realmente um capricho muito grande, tá? Além de proteger, as pessoas ainda podiam andar por ela. Então, foi uma construção muito grandiosa que hoje faz parte das 7 maravilhas do mundo. Aqui outro ângulo dessa muralha para você entender a grandiosidade, a construção. Então, vocês são pessoas hoje visitando, porque é um ponto histórico, turístico. Então, as pessoas vão lá para conhecer essa muralha, fazer esse percurso em um pedaço, né? Porque ninguém vai conseguir andar 6.400 quilômetros a pé. É muita coisa. Temos também outro ângulo dessa muralha. Olha que linda essa paisagem. Cheia de curvas, subidas, descidas. E segue em frente. Então, é uma muralha, essa imagem realmente é muito linda. E mostra esse trabalho dos chineses, né? Quanta dedicação desses camponeses, desses escravos, para fazer uma construção tão grande. E observa aí a riqueza de detalhes, o tanto que é bem feita. Todos os murinhos, cada tijolinho desse sendo assentado, né? Para poder construir. Quanto tempo levou, hein? Que grandiosidade a gente percebe observando aí essa imagem. Então, realmente o verde
contrastando aí com essa muralha, ficou muito linda. E observa até o fundo, gente, ela sobe, ela vai seguindo. Não importa a montanha, o tamanho da montanha, descida, ela segue em frente. Aqui ela os degraus vistos mais de perto, para poder entender. Olha que legal, gente. Então, cada tijolinho muito bem assentado, tanto nas escadarias quanto do lado das muralhas para proteger. Então, é muito interessante mesmo, é uma maravilha, uma riqueza da história, essa muralha. Olha outro ângulo, gente. Que linda essa muralha. Que grandiosidade. Muito grande mesmo. Aqui ela já tem um aspecto diferente. Vocês podem ver que parece que os muros ali já caíram. Ela não está tão inteirinha quanto a outra, né? Mas a gente pode perceber pessoas ainda caminhando ali sobre ela. Bom, os mongóis. Então, quem eram os mongóis? Os mongóis, após... Ele tentou invadir a China várias vezes, né? Então, após essas inúmeras tentativas, sob a liderança do comandante mongol Gengis Khan, eles conseguiram invadir e conquistar a China. Eles levaram seus exércitos para dominar a Ásia Central, também uma boa parte da Pérsia, e seus sucessores eles avançaram sobre o sul da Rússia e passaram ali a exigir o pagamento de tributos, de impostos. O neto de Gengis Khan, Kublai Khan, ele completou a conquista do seu avô. Ele tornou-se senhor da China, Mesopotâmia e o resto da Pérsia. Apesar de ter construído essa muralha tão grande, eles não conseguiram deter o avanço dos mongóis. E eles acabaram invadindo o território, né? Ao longo da história, a gente percebe que não tem nenhuma nação invencível. Acaba chegando ali ao fim sendo dominada. Bom, os chineses usavam um sistema de escrita único chamado ideograma. A escrita que usamos é alfabética, é formada por fonogramas, isto é, cada sinal representa um som. Já a escrita chinesa, ela é constituída de ideogramas, ou seja, cada sinal representa uma ideia, uma ação. Então, é bem diferente da nossa forma de escrita. E essa forma de escrita, ela ajudou a manter essa unidade cultural da China durante todos esses séculos, né? Símbolos combinados, ali serve para poder estar escrevendo ideias bem complexas. Qual foi a contribuição dos chineses para nós? Os matemáticos, astrônomos chineses, por exemplo, eles eram tão bons quanto os da Grécia Antiga, né? Eles são os inventores do papel, da pólvora, bússola, dos estribos dos cavalos, do carrinho de mão. 800 anos antes da invenção da escrita, os chineses já esculpiam um texto no pedaço de madeira, eles mergulhavam na tinta, imprimiam sobre um papel muito fino. Os chineses também destacam-se no teatro, dança, música, textos de poesia, filosofia, e a cultura chinesa ela acaba influenciando muito os povos vizinhos. Acaba tendo ali uma influência nos povos vizinhos. Agora nós vamos ver sobre o Japão, né, que é ali outra região do Oriente, tão importante quanto. Então, a gente vai ver algumas características ali do Japão. O Japão ele localiza no Extremo Oriente. Durante muitos séculos, ele caracterizou-se por ser um complemento da civilização chinesa, acabou sendo um complemento. Hoje, o Japão ele está entre as grandes potências econômicas do planeta, também assim como a China. E os vestígios ali das primeiras ocupações datam-se de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo. E os grupos ali viviam da pesca, caça, da coleta de frutos, de raízes. Os japoneses eles desenvolveram também duas escritas genuinamente japonesas, que é a hiragana e a katakana, e adaptar os símbolos da escrita chinesa para a língua japonesa foi muito difícil, porque as falas das duas línguas são muito diferentes. Então, o aparecimento ali dos samurais nos séculos seguintes tornariam um dos símbolos mais marcantes da cultura japonesa, quando apareceram os samurais. Marca ali
um dos símbolos mais importantes da cultura japonesa, que são os samurais. E é interessante que nós temos uma curiosidade sobre os samurais. Os samurais é uma espécie de guerreiro que mudou para sempre a história do Japão. Mais que isso, ajudou a unificar o arquipélago e fazer dele uma nação. Então, inseparáveis de suas katanas, espadas longas, alguns samurais, eles ainda utilizavam uma espada curta. E ali o duplo conjunto de espadas, chamado de daisho, era um privilégio exclusivo dessa classe social. Apenas os samurais poderiam usar essas duas espadas. Isso então, e se sua honra era ferida ou se a missão falhava por sua culpa, o samurai cometia ali o suicídio, que era o ritual com a própria espada. Aí ele cortava ali, enfiava na barriga. E diziam ali que a vida era entregue, né? Porque sem honra não havia por que um samurai viver. Então, se aquele samurai fosse participar de alguma batalha ou de alguma missão e ele falhasse, ele cometia suicídio, né? Porque era uma questão de honra, vencer. Então, se não vencia, falava que ele não tinha honra. E na sociedade japonesa, esses guerreiros, eles dispunham de imenso poder. Eles tinham o direito de executar qualquer pessoa hierarquicamente inferior, qualquer um que fosse inferior a ele podia executar, matar a qualquer momento. Isso incluía fazendeiros, artesãos e comerciantes que incomodassem os samurais, ou por acaso não assim mostrasse respeito com eles. Por isso, eles eram figuras temidas, porque se alguém desrespeitasse, poderia lhe ser morto. Aqui tem a imagem de um samurai, a roupa ali de um samurai, o traje dele, como era eles se vestiam, né? Então, o Japão, vocês perceberam? Vamos ver um pouco a localização do Japão. A gente conheceu um pouco a história do Japão, dos samurais. Agora vamos ver a localização. O Japão está localizado no continente asiático. Ele fica no hemisfério norte. E o Japão ele é um arquipélago. Por isso, não tem fronteiras, mas tem países muito próximos de ter uma fronteira, como a Rússia, a Coreia do Sul e a China. Então, ele é um arquipélago, como mostra aí no mapa. Então, ele não tem, praticamente, ele não tem fronteira. Nesse contexto histórico, né, dentro das origens mais remotas do Japão, tem os samurais, que eram destemidos, como eu já falei. Até os eventos da Segunda Guerra Mundial, a história do Japão teria sido objeto de discussões acaloradas em diversas interpretações. Depois que ele participa da Segunda Guerra Mundial, assunto que a gente vai ver depois, muda esse contexto, né? A sequência de eventos ocorrido ali, tinha vários eventos, tinha os samurais, tinha o Império Meiji, e a gente vai ver como depois, mais na frente, como que tudo isso aconteceu. Alguma característica dos japoneses, ela sofreu várias interferências de outros povos. Esses outros povos tentaram influenciar o povo japonês com ideias de cultura estrangeira. Houve alguns momentos da história dos japoneses que eles tinham o mínimo possível de contato com outros povos, né? Mas aí, com o passar do tempo, os japoneses eles foram evoluindo com essa questão de habilidade, conhecimento, aprofundou ali o estudo, né? E aí ele vai acabar aproveitando a cultura de outros povos para inserir, para absorver na sua cultura também. A gente vai ver que o país, em 1914, ele vai participar da Primeira Guerra Mundial, vai ser já um país desenvolvido, assunto que a gente vai ver também mais na frente. Em relação à religião, o budismo ele foi inserido no Japão em 538 por monges da Coreia, e ali eles estavam acompanhados de um emissário, do rei Kudura. E eles levaram ali imagens, escrituras, como presente para o imperador japonês da época. Aí, a partir daí, passou a se desenvolver na região o budismo. Então, para fechar aqui e concluir,
O povo japonês ele sofreu várias interferências com outros povos, dificultou ali o modo de vida do japonês, mas com muita força e determinação eles conseguiram construir, de certa forma, uma grande civilização. Foram de importância para a história, tá? A gente termina por aqui. Alguma dúvida vocês anotem e me perguntem na próxima aula. Até mais. Um grande abraço e tchau.